Meus amigos, prazer estar com todos pela via virtual. Melhor isso do que via nenhuma. Para falar desta vez sobre um tema mais atual e impossível. É tema para início do ano, para momento atual e para fim do ano. Coronavírus, mas isso não é um tema jurídico. Coronavírus e os contratos de emergência. O coronavírus é uma desgraça mundial, só similar àquela, a última, né? A gripe espanhola, que não era espanhola, porque foi apenas divulgada num jornal da Espanha, e a Espanha não se importou de passar a história como patrona de uma gripe que não era dela. E que noticiam ter matado 50 a 100 milhões de pessoas, né? Em 1918, quando o mundo tinha, se tivesse, 2 bilhões de habitantes. De lá para cá, nada semelhante a esse coronavírus, o vírus chinês, devemos à República Popular da China, esta desgraça que desgraçou o mundo e cuja recuperação será bastante árdua se houver como chegar ao que já existia. Esta miséria, claro, produziu efeito em todos os países e no Brasil logo ensejou medidas de tentativa de minimização do problema, equacionamento do problema, algumas das quais causam realmente muita preocupação. Quando a gente corre na lei de licitações, os 33 ou 34 incisos do artigo 24, que contém as hipóteses de dispensabilidade de licitação. A licitação pode ser dispensada pela própria lei, artigo 17, ou pode ser dispensável pela autoridade, se entender que está acontecendo aquilo que a lei elenca, e inexigível. Dispensada, dispensável e inexigível. Aqui nós estamos num caso de licitação dispensável. Sabem qual é o inciso? Isso não é novidade. Que mete mais medo na autoridade que aplica a lei de licitações, quando vai se valer do artigo 24, é o inciso 4, o inciso da emergência. É o mais perigoso inciso do artigo 24 da lei de licitações, que tem 33 ou 34 incisos. E é de emergência que nós estamos falando. A matéria não é nova. Já existia na Lei 89 de 72 do Estado de São Paulo. Outras leis esparsas antes, 72. Depois se repetiu no Decreto-Lei 2300 de 86. Depois se repetiu, com um pouco mais de requinte, no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666 de 93. A matéria é tudo menos nova. Emergência. A emergência é um evento, é uma consequência de um evento a que alguma pessoa deu causa ou não. A emergência pode ter causas naturais e podem ter causas humanas. Sobre emergência, quem quiser escrever um livro, encontra matéria. Tem elemento suficiente. Vamos objetivar esta exposição. O artigo 24 da Lei de Licitações reza: é dispensável a licitação. Inciso 4. Nos casos de emergência ou calamidade pública, já separou, emergência uma coisa, calamidade pública outra coisa. Quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares. E somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Para a gente saber do que estamos falando, vamos desmembrar isso aqui. É dispensável a licitação no caso de emergência ou calamidade. Emergência é um estado que pode ser decretado pela autoridade, decreto do prefeito, declaro de emergência o estado no meu município. E calamidade pública é outro, que tem que ser decretado. Ou ele é decretado ou não existe calamidade. Nesse caso do coronavírus, o Congresso Nacional, num decreto legislativo, número 6, decretou calamidade pública nacional. Então estamos em calamidade pública decretada, expressa. Não é uma emergência que eu entendo que é emergência, mas será que é mesmo? Alguém decretou, alguém disse, alguém escreveu? Não, calamidade é bem oficial, bem formal. Quando caracterizada a urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou cobertura da segurança das pessoas, não há dúvida de que o coronavírus é um estado que pode comprometer a segurança, pessoas, obras, pessoas, nada mais importante que pessoas, né? Públicos ou particulares, agentes públicos ou cidadãos particulares. É dispensável a licitação para comprar apenas bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Bens, equipamentos. E para as parcelas de obras ou serviços, agora falou de obra e de serviço, que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, 180 dias do fato e não do dia em que é contratada a coisa. Eu percebo que o paiol da prefeitura está pegando fogo, e é óleo, e vai demorar uma semana aquele incêndio. Levo 5 dias para contratar alguma coisa emergencialmente, sem licitação. O contrato não vai poder ter mais que 175 dias, porque 5 já foram comidos. O prazo inicial do contrato máximo de emergência é 180 dias do acontecimento. E não do momento em que o contrato aí começa a contar 180, não. O Tribunal de Contas da União dá um parâmetro já há bastante tempo, há décadas. Se do evento emergencial, se passarem mais que 30 dias até a contratação, se a contratação acontecer depois de mais de 30 dias do evento, o Tribunal de Contas da União vai considerar que não existiu emergência. Porque em 30 dias dava para ter contratado rápido ou até mesmo licitado. Essa estatuição do TCU é do tempo em que não existia pregão. Agora, com o pregão, fica muito mais justificável esse prazo que o TCU entende máximo para a contratação de alguma coisa emergencial. 30 dias do evento. O contrato emergencial só pode durar até 180 dias do evento, vedada a prorrogação dos respectivos contratos para além de 180 dias. Se eu contrato emergencialmente por um mês só, imaginando que vou debelar o problema em um mês, e não debelar, prorrogo por outro mês. Não deu ainda, prorrogo por mais 15 dias. Tudo bem. Vedada a prorrogação dos respectivos contratos que ultrapasse na sua soma 180 dias do evento. Não, eu posso prorrogar um monte de vezes, desde que a soma total não ultrapasse 180 dias. Obra emergencial? Existe isso? Claro. Os hospitais de campanha. Bens emergenciais? Claro. Os respiradores, o equipamento próprio para combate de problemas respiratórios, específico para esse tipo de afecção, como a do coronavírus. São obras, serviços, claro.
contratar agentes de saúde para transportar doentes, administrar doentes 24 horas por dia, aqueles que estão entubados, demandam cuidado permanente o tempo todo, e eu não tenho esse contingente humano. O problema é que a lei complementar número 173, que foi editada para disciplinar esta zorra, essa balbúrdia, essa baderna, essa festa do caqui, esta casa de Irene que se instaurou no Brasil a pretexto de combate do coronavírus, abriu muito os flancos para o ingresso de toda sorte de banditismo, corrupção, ladroagem, sem vergonhice. Abriu demais. Não é à toa que um governador do Brasil já está praticamente cassado, governador Witzel do Rio de Janeiro, outro corre risco em Santa Catarina. Muitos prefeitos já estão sendo processados, estão recebendo ações civis públicas, já deu tempo de o Ministério Público juntar elementos para indiciá-los em ações. E é conhecido o abuso tremendo de compras, contratações, serviços, obras, a título de combater coronavírus, ambulâncias que ficam inativas na garagem esperando alguma coisa. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas comprou Covas, sem trocadilho e por mera coincidência, comprou caixões, 30 mil, 40 mil. Estão lá esperando morrer gente. O negócio não se concretizou. Aqueles que apostam no pior, né? Aqueles que vaticinam que o Estado de São Paulo vai ter 1 milhão de mortes até julho. Esses que torcem para dar errado e querem ver o fim de tudo, que querem ver o mundo pegar fogo, ou praticam atos que lhes vão ser cobrados logo em seguida, ou usam a tragédia nacional como plataforma para delinquir, conseguir roubar mais do que podiam imaginar. E é esse o nosso tremendo receio. Já está sendo constatado isso, tudo isso, não estou falando de conto de fada. O decreto legislativo número 2020, de 20 de março de 2020 de, alusivo, é claro, 20 de março de 2020, a ementa decreto legislativo do Congresso Nacional. A ementa é a seguinte: reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 10 de maio de 2000, que disciplina calamidade, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da mensagem número 93 de 18 de março de 2020. Não se trata de uma decretação executiva de calamidade, foi uma decretação legislativa, do Legislativo. O Presidente da República pediu ao Congresso que elaborasse um decreto legislativo para declarar o estado de calamidade pública nacional, e o decreto e o Congresso prontamente o atendeu e editou esse decreto legislativo número 6 de 2020. Este decreto estende a sua vigência até pelo menos o fim do ano. Neste período, se supõe que o Brasil esteja em estado de calamidade pública. 3 trimestres de calamidade pública nacional, hein? Alguém já ouviu falar isso? Alguém já leu sobre isso no Brasil?
Calamidade pública nacional por 9 meses? Quando? No tempo da guerra não foi assim. Que há uma situação emergencial é inegável. Mais do que isso, uma situação de calamidade? Sim, vá lá. Penso que é muito menor a calamidade do que o decreto faz supor e do que os jornais noticiários, as televisões e os jornais escritos noticiam. Eles parecem estar torcendo contra o Brasil porque o presidente da República cassou as verbas publicitárias da maior emissora do Brasil e dos jornais e de revistas. Então, o que eles querem é ver o circo pegar fogo. Eles querem prejudicar o presidente da República na impossibilidade de retirá-lo já. Então, mentem deslavadamente, apavoram as mentalidades nacionais que estão parecendo crianças assustadas com medo de bicho-papão e que desligaram o cérebro. O cérebro foi desligado pelo apavoramento que a imprensa impõe aos cidadãos e pela horrorosa decisão, péssima, indescritivelmente horrível decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou do presidente da República o poder central de orientar o país quanto aos efeitos desta pandemia de coronavírus, entregando esse controle, sobretudo a governadores e, em menor parcela, a prefeitos. Quando se soma a essa decisão simplesmente catastrófica, apocalíptica, a péssima atuação dos governadores de estado e de muitos prefeitos, neste episódio, mais desorientados do que canídeo que desaba de um veículo logístico. Cachorro que cai de caminhão de mudança. Nós já podemos fazer ter uma noção bem aproximada do que estamos vivendo. Péssimo Supremo Tribunal Federal atuando contra o presidente da República neste momento e dando poder a inimigos do presidente da República e que queriam ser presidentes e que vão se candidatar a presidente, os que não estiverem caçados até lá. Então nós, no momento mais crucial, falha o Supremo horrivelmente, entrega para governadores. Os governadores falham pior ainda do que o Supremo. O Brasil é vítima do Supremo e dos governadores nesse estado lamentável. E esse estado lamentável que toma conta das cabeças nacionais gera deturpações na legislação e nas instituições jurídicas e constitucionais e legais que tem em volta para se imaginar competentes para fazerem quase o que bem entendem, ilimitadamente, descuidando de justificativa, análise de preço, análise um pouco mais serena da real necessidade. Contratar um hospital de campanha, pagar antecipadamente e não ser entregue o hospital de campanha. Estão sendo desativados os hospitais de campanha todos no Brasil. Quer dizer, ninguém pensa nisso. Ninguém percebe que é muito, que é exagero. Ou será que percebe, mas se eu não contratar, da onde eu vou tirar o uísque das crianças? Não estou inventando. Há um governador que está sendo cassado. Há outro que corre risco. Há prefeitos que estão sendo processados. Não estou inventando. Apenas o que a gente vê a vida inteira acontecer, agora acontece sob mais uma desculpa, mais uma justificativa, mais um motivo. Por que esta fala? Eu estou fazendo terrorismo? Não! Eu estou tentando ajudar as pessoas, autoridades com poder de decisão negocial dos seus municípios, a
irem devagar. Talvez metade do que se fez emergencialmente fosse desnecessário. Talvez mais que metade. Talvez menos. Mas o que se percebe é que está havendo um exagero extraordinário de gastos sob a desculpa, em geral, esfarrapada, de que o poder público precisa agir assim e assado, para conter o que ninguém sabe o que é, o que a Organização Mundial de Saúde não faz a menor ideia do que seja, o que os médicos desconhecem por inteiro. Então, devagar. Podem ousar um pouco mais em matéria de contratação sem licitação? Façam menos, não utilizem essa aparente força que tem, esse aparente poder, porque isso lhes será cobrado, autoridades. Quando a cabeça das pessoas voltar ao normal, porque não está. O brasileiro está doente, mentalmente doente, neste momento. Ele parece uma criança à vista do bicho-papão. Quando o cérebro dessas pessoas for religado, porque agora está desligado, ninguém pensa, todo mundo tem medo de pensar, as coisas serão cobradas. Num ambiente sereno, mais frio e equidistante do problema, e distante do problema, há uma distância segura do problema, sem poder alegar que não pode fazer nada, não pode sair de casa. Será cobrado todo excesso, todo desmedido, todo abuso de contratações, do que quer que seja, a título de combater o estado emergencial de saúde. Subjetividade conceitual. O que constitui emergência para uma autoridade pode não constituir para os tribunais de contas, nem para outra, nem para o judiciário, nem para o Ministério Público. Sejamos bastante parcimoniosos na tentativa de caracterização desta situação, como aquela prevista na lei de licitações, dispositivo que eu li, artigo 24, inciso 4, a lei de licitações, porque quem quiser chegar antes, ande devagar. Não coloque o carro na frente dos bois. Não pense que pode tudo, porque não pode não. Se parece que está podendo nesse momento, espere o dia seguinte. Autoridade. Deficiente justificativa. A preguiça é a vida como o mais grave dos pecados mortais. Por causa da preguiça se mata, se rouba, se arruína o mundo, porque trabalhar cansa, né? É incômodo, né? A preguiça se espraia por todos os rincões da atividade humana, serviço público e atividade privada. E por preguiça, em geral, as autoridades que são incumbidas de justificar a contratação emergencial produzem péssimas justificativas, de 3 linhas, porque escrever uma página inteira dá muito trabalho. Juntar documento, juntar reportagem, juntar material, dá trabalho, isso cansa. Por favor, sejam inteligentes, autoridades. Tenham trabalho agora para não ter muito mais trabalho depois. Muito mais dissabor depois. E quando a coisa estiver irreversível, não for mais suscetível de reversão. Despendam energia nesse momento para caprichar nas justificativas daquela contratação que se diz que é emergencial, então prove. Mas prove, perca um tempinho com essa justificativa. Não faça qualquer coisinha, só porque formalmente a lei manda justificar. Não é formalmente, tem que ser materialmente muito boa a justificativa, robusta, sólida, como esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, que diz ser que
dispensa municípios de ter procuradorias jurídicas. Aquele acórdão está muito robusto, muito sólido, muito fundamentado, baseado em fortes precedentes. Façam assim também nas justificativas de contratações emergenciais, com dispensa. Não se poupem serviço se forem inteligentes. O malandro esperto é honesto por velhacaria, porque ele sabe que se ele se poupar trabalho agora, vai ter 3 vezes mais trabalho depois, para fazer uma porcaria depois. Não façam assim, é o inverso. Deem-se muito trabalho agora, nesse momento. Não estão vendo onde? Arrumem jeito de produzir justificativa robusta, sólida. Não negligenciem esta parte que é a mais importante de uma contratação emergencial. Para que esse inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações deixe de ser tão perigoso como é e sempre foi. O artigo 26 da Lei de Licitações, parágrafo único, informa. O processo de dispensa de inexigibilidade e de retardamento, no caso aí é dispensa, será instruído no que couber com os seguintes elementos. 1. Caracterização da situação emergencial, iminente risco à segurança pública e justifica a dispensa, quando for o caso. Bom, nesse caso não é tão difícil, né? Caracterizar a situação emergencial com esse coronavírus aí não é nada difícil. Nem precisa tanta ginástica, porque o que é notório independe de demonstração, não é? 2. Razão de escolha do fornecedor ou executante. Não pode comprar respirador de uma empresa que vende vinho. Um espertalhão que soube na China onde se compra, comprou uns lá e agora ofereceu para a administração, olha, eu soube que você precisa de respirador, toma aqui, eu forneço, o meu preço é esse aqui, viu? Acho que você deveria me contratar. É um espertalhão que correu na frente dos outros. Esse não tinha motivo nenhum para ser escolhido. Quem tem que ser escolhido nesse objeto técnico, complexo, difícil, caro, é alguém que tenha experiência nesse assunto, tenha vivência nesse assunto. Digam por que estão escolhendo esse fornecedor e, se puder, comparem com outros e informem por que esses outros não estão sendo escolhidos. Tenham esse trabalho, meus amigos. Isso é fácil de o Tribunal de Contas fiscalizar, muito fácil. 3. Justificativa de preço. Aí fica duro, né? Comprar por 3 vezes um respirador, pelo preço que ele tinha, comprar por 3 ou 4 vezes, como é que eu vou justificar esse preço? É o único que tinha para entregar em uma semana? Ah, sei. E os outros entregavam em 10 dias. Então isso é motivo? Não sejam confortáveis, autoridades. Não sejam indulgentes nem complacentes com o seu conforto. Saiam, é a nossa recomendação, da zona de conforto e tenham o desconforto de produzir material sólido, que nem uma bola de ferro, se for possível, para justificar por que estão pagando aquilo. Está 10%, 20% mais caro do que era no mercado. Bom, é razoável, pela pressa, mas não 300%. Juntem-se fotos, mapas, reportagens, matérias, tabelas, o que for, que saem em revista especializada, entre outros meios, e na internet nós temos tudo e mais 10%, né? Tudo que já existiu e que alguém vai pensar em produzir nos próximos 10 anos já está na internet. Então, falta de fonte não é. Motivo de escolha do fornecedor, e aí vamos ver o histórico dele, vamos ver a experiência anterior, prova de adequação do preço sugerido, que hoje nunca foi tão simples fazer. Quando o Mercado Livre já não dá todo o panorama, 1000 outros sites e repositórios de informações dão.
Os tribunais de contas têm uma missão muito difícil. Eles não sabem, eles não deverão saber exatamente até onde podem transigir por causa da calamidade e em que momento precisam cobrar impiedosamente, implacavelmente o atendimento da lei, como se não tivesse havido pandemia nenhuma. O papel deles é difícil. Eles têm um arbítrio, uma discricionariedade muito séria pela frente a arrostar. Mas, nesse processo, pode haver agentes da fiscalização financeira duros, alguns mais moles, mas alguns duros, que não são tão complacentes com malandragem, não com situações reais de necessidade, mas com abuso dessas situações. Cuidado, meus amigos. Amigo não é quem enxuga as lágrimas do outro. Amigo é quem previne as lágrimas do outro. E é o que eu estou tentando, minimamente, modestissimamente, fazer. Demora na contratação emergencial. Problema muito sério, já disse o Tribunal de Contas da União, entende que passou de 30 dias do evento, emergência não é mais. Pode ser tratado como não ocorrência de emergência, e aí já se complica tudo. Todo esse arcabouço de justificativas para comprar sem licitação cai por terra, rui. Então, prazo rápido, mas não tanto a ponto de tomar um cafezinho com um fornecedor que veio do nada e já sair convencido e comprando. Depressa, rapidamente, mas com consciência de cada passo. Estudando cada proposta, cada valor, cada disponibilidade no mercado. Tem que conciliar presteza com exame confiável? Sim, tem. Para isso você foi eleito prefeito. Para isso você foi eleito vereador. Autoridade. Para isso você prestou concurso público. Autoridade. Sim. Não nos esqueçamos nunca do pregão. Tudo isso que eu disse, já tinha sentido sem o pregão. Com o pregão, é muito mais rápido um processo de aquisição licitado. Algo que não vai causar a morte de alguém, se não for atendido hoje ou amanhã, pode ser licitado por, mesmo que talvez desse certo comprar sem licitação, por emergência. Mesmo que talvez desse certo, que valesse apenas às vezes arriscar. Licite-se. Rapidíssimo. Num pregão eletrônico, num pregão presencial. Porque ele é muito mais rápido, muitíssimo mais rápido do que as licitações tradicionais, né? Mesmo uma carta convite, que pode levar 3 meses só em processo regular de apuração de fatos e de análise de documentos. Quem avisa, amigo é. E nós, neste momento de feliz contato, ainda que virtual, com os amigos, só podemos agradecer a atenção e pretender que sejamos entendidos na nossa intenção de prevenir problemas, de resto, perfeitamente evitáveis. Muito obrigado.